acompanha o meu canal. Neste vídeo estudaremos os números racionais na forma decimal finita e na forma decimal infinita. Para representar cada fração, iremos dividir o numerador pelo denominador. Em alguns casos, esta divisão resulta em uma representação decimal finita, como veremos no seguinte exemplo. Temos aqui a fração 9/20. Vamos efetuar a divisão. 9 unidades dividido por 20. Sabemos que vai ter gente que não vai ter nada nessa divisão, não vai receber nada dessa divisão. Então, acrescentamos 0 no quociente e acrescentamos 0 ao lado do algarismo 9, pois 9 unidades é igual a 90 décimos. Ficando 90 dividido por 20 igual a 4, 20 vezes 4, 80. 90 menos 80, resto 10. 10 não dá para dividir por 20, então acrescentamos o algarismo 0 ao lado do número 10, ficando 100 dividido por 20, que é igual a 5. 20 vezes 5 é igual a 100, 100 menos 100, resto igual a 0. E o quociente 0,45 tem a parte decimal finita, formada pelos algarismos 4 e 5. Vejamos mais um exemplo. Temos aqui a fração 7/4 igual ao número 1,75. É um número decimal com a parte decimal finita, formada pelos algarismos 7 e 5. Pessoal, em outros casos, a fração é uma representação decimal infinita. Como veremos no seguinte exemplo. Temos a fração menos 7/11, iremos dividir o número 7 por 11. 7 unidades dividido, por exemplo, para 11 pessoas. Vai ter gente que não vai receber nada. Então, colocamos 0 no quociente e acrescentamos o 0 ao lado do algarismo 7, ficando 70. 70 dividido por 11 é igual a 6. 11 vezes 6 igual a 66. 70 menos 66, resto igual a 4. Não dá para dividir por 11, então acrescentamos o algarismo 0 ao lado do algarismo 4, ficando 40. 40 dividido por 11 é igual a 3. 11 vezes 3, 33. 40 menos 33, resto 7. Não dá para dividir por 11, então acrescentamos 0. 70 dividido por 11 igual a 6. 11 vezes 6 igual a 66. 70 menos 66 igual a 4. Novamente, chegamos no resto igual a 4. Observe aqui a resolução desta divisão. Ó. O resto está alternando entre 4 e 7. 4 e 7. Vai ter fim essa conta? Não vai ter fim essa conta. O que é que vamos fazer com uma questão dessa? Vamos parar por aqui e escrever os números se repetindo 3 vezes, por exemplo. Os algarismos 6 e 3 se repetindo 3 vezes. É suficiente para representar que aqueles algarismos estão se repetindo infinitamente. Bom, temos aqui que o quociente 0,63, 63, 63 tem a parte decimal infinita, não tem fim. Além disso, periódica, pois os algarismos 6 e 3 estão se repetindo, por isso que é periódica. E chamamos esse número, o 0,63, 63, 63, de dízima periódica. E o grupo 63 é o período, o que se repete. E este número, 0,63, 63, 63, é uma dízima periódica simples. Uma dízima periódica simples é formada pela parte inteira e na parte decimal só tem um período, só tem a parte que se repete. Observe a parte decimal desse número, só temos os algarismos que estão se repetindo. Por isso que essa dízima periódica é dita simples. A forma abreviada desse número, 0,63, 63, 63, é igual a 0,63, uma barra em cima. Então, colocamos a barra em cima da parte decimal que está se repetindo.
Vejamos um outro exemplo. Temos aqui o número 1,545454. Então vamos colocar a barra somente na parte decimal que está se repetindo. Como aqui só temos a parte inteira, que é o número 1, e o período, que é 54, temos aqui uma dízima periódica simples. Então 1,545454 é igual a 1,54 e uma barra em cima. Já no número 12,1454545, temos que a parte inteira é igual a 12 e a parte decimal é formada pelo algarismo 1, que não se repete, e pelo período 45. Neste caso, aqui temos uma dízima periódica composta. Como podem observar que a parte decimal de uma dízima periódica composta é formada por um ou mais algarismos que não se repete, além disso, o período. Como vocês estão vendo aqui, o algarismo 1 não se repete e temos o período 45, que é a parte que se repete. Pessoal, vocês já sabem representar cada fração em um número decimal, classificar um número decimal em exato ou dízima periódica simples e composta, e identificar o período. Agora, iremos aprender a encontrar a fração geratriz de uma dízima periódica. Vejamos um exemplo. Vamos calcular aqui a fração geratriz da dízima periódica simples 0,555. Como ainda não sabemos qual a fração geratriz de 0,555, chamaremos esse número de x. X igual a esse número, onde x é a fração geratriz. Observe a parte decimal do número 0,555. O período é formado pelo algarismo 5. Então, apenas o algarismo 5 se repete. Logo, iremos multiplicar os termos da equação pelo número 10. Mas, professor, se tivesse dois algarismos se repetindo, iríamos multiplicar os termos da equação pelo número 100. Mas se tivesse três algarismos se repetindo, ou seja, um período formado por três algarismos, multiplicaríamos pelo número 1000. E assim por diante. Mas neste caso aqui vamos multiplicar 10 vezes x e 10 vezes 0,555. 10 vezes x, sabemos que é igual a 10x. E 10 multiplicado por esse número decimal, vamos movimentar a vírgula uma casa para a direita, já que o número 10 possui um algarismo zero. Ficando assim, 10x igual a 5,555. Obtemos a segunda equação da nossa solução. Agora, iremos subtrair a segunda equação menos a primeira equação. Então, 10x menos x é igual a 9x e 5,555 menos 0,555 é igual a 5. Como 9 está multiplicando por x no primeiro membro, passa para o segundo membro dividindo, ficando x igual a 5 nono, que é a fração geratriz do número 0,555. Para entendermos melhor, vejamos mais um exemplo. Pessoal, neste exemplo temos aqui também uma dízima periódica simples, onde na parte decimal temos um período formado por dois algarismos. Os algarismos 5 e 4 estão se repetindo. Primeiramente, vamos chamar este número de x. X igual a 1,545454. E, logo após, vamos multiplicar os termos dessa equação pelo número 100. 100 vezes x e 100 vezes esse número aí, 1,545454. 100 vezes x é igual a 100x. E 100 vezes esse número. Como o número 100 possui dois algarismos zero,
iremos deslocar a vírgula 2 casas para a direita, ficando assim: 100 vezes 1,54 é igual a 154,54. Agora iremos subtrair a segunda equação, que acabamos de encontrar, menos a primeira equação. 6x menos x é igual a 99x. 154,54 menos 1,54 é igual a 153. 99x igual a 153. 99 vezes x, 99 para o segundo membro, dividindo, ficando x igual a 153 sobre 99. É a fração geratriz do número 1,54. Vocês podem ir conferir em casa, na calculadora mesmo, dividir 153 por 99 e vão encontrar exatamente esta dízima periódica. Agora iremos aprender a calcular a fração geratriz da dízima periódica composta. Temos aqui o seguinte exemplo: 5,670. Primeiro, chamamos esse número de x. Escrevemos x igual a 5,670. Observe a parte decimal deste número. É composta pela parte não periódica, a que não se repete. Esta parte é formada pelo algarismo 6. Então temos um algarismo na parte não periódica. E na parte periódica, a que se repete, temos dois algarismos, 7 e 0, que se repete infinitamente. Bom, a partir desta equação, iremos obter duas novas equações. A primeira será obtida a partir da parte decimal não periódica. Como a parte não periódica é formada apenas por um algarismo, multiplicamos os termos desta equação pelo número 10. 10 vezes x e 10 multiplicado por este número. 10 vezes x é igual a 10x. E 10 multiplicado por este número, deslocamos a vírgula uma casa para a direita, resultando em 56,70. Assim obtemos a primeira equação, 10x igual a 56,70. A segunda será obtida a partir da parte decimal periódica. Como a parte periódica é formada por dois algarismos, a parte periódica desse número, multiplicamos os termos da primeira equação pelo número 100. 100 vezes 10x e 100 vezes 56,70. 100 vezes 10x é igual a 1000x. E 100 multiplicado por esse número, deslocamos a vírgula duas casas para a direita, resultando em 5.670,70. Assim obtemos a segunda equação, 1000x igual a 5.670,70. E por fim, iremos subtrair a segunda equação menos a primeira equação. Temos aqui no quadro 1000x menos 10x é igual a 990x. E 5.670,70 menos 56,70 é igual a 5.614. Então 990 está multiplicando por x. Passa para o segundo membro, dividindo. Temos aqui x igual a 5.614 dividido por 990. Esta fração é uma fração geratriz, mas podemos simplificar esta fração e encontrar frações equivalentes que também são
fração geratriz deste número decimal, do número 5,6707070. Simplificando esta fração por 2, 5.614 dividido por 2 resulta em 2.807. E 990 dividido por 2 resulta em 495. Esta fração, 2.807 sobre 495, também é uma fração geratriz. Vocês podem chegar em casa, utilizar a calculadora e dividir os termos desta fração e vai resultar exatamente na dízima periódica composta. Bom, assim finalizamos a nossa aula. Acompanhe os nossos vídeos e nos veremos nas próximas aulas.